Bom, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Hoje eu estou assim paramentado, né? Porque hoje é o dia da toalha, o dia mundial do orgulho nerd. Pois é, galera. E é por isso que eu estou aqui nessa live, nessa segunda live do Cinema em Movimento, para a gente falar um pouco sobre esse dia, né? Por que esse dia está relacionado com o cinema? Porque esse dia, essa data, né, 25 de maio, é a data em que a gente comemora o Dia Mundial do Orgulho Nerd, que dia esse que tem como uma das datas comemorativas a data do lançamento, barulho aí da avenida, tem como uma das datas comemorativas a data do lançamento do primeiro Star Wars, lá em 1977. Pois é, galera. Então, por essa razão, nós hoje vamos falar sobre a importância de Star Wars, da franquia Star Wars, para a sétima arte. Beleza? Enquanto a galera não chega aí, deixa eu ver como é que tá a luz. Eu acho que a luz está desligada. Espera aí. Agora tá tudo certo. Ok, gente? Bem, então, galera, deixa eu tirar essa toalha aqui que tá fazendo calor, né? Eu espero que vocês participem dessa live, né? Da última vez só fiquei acompanhado aqui de uma pessoa, né? Então participem, por favor, dessa live, ok? Mas mesmo que vocês não participem, né? O vídeo vai ficar aí no canal gravado, certo? Para vocês conferirem depois, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à segunda live do Cinema em Movimento. Muito boa noite a todos, né? Mais uma vez, só recapitulando, hoje o tema é a importância de Star Wars para o cinema e para a cultura pop como um todo, né? Porque hoje é o dia 25 de maio e no dia 25 de maio a gente comemora, nós nerds de plantão, comemoramos o Dia Mundial do Orgulho Nerd, que também é conhecido como o Dia de Star Wars ou o Dia da Toalha, né? Dia da Toalha porque nesse mês, né, nesse dia 25 de maio, é onde a gente comemora, na verdade, a gente celebra a publicação do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, perdão, né? Escrito oh meu Deus, perdão gente, eu esqueci o nome do autor. Mas enfim, o livro é um dos pilares da cultura nerd, tá? Eu tô falando que eu esqueci o nome do autor, tá, galera? Depois eu coloco aí para vocês na descrição do vídeo, tá bom? E nesse livro, né, na verdade, são vários livros, né, a chamada trilogia de 5, né, onde nessas histórias a gente vê que a toalha é o item mais precioso e mais útil para um mochileiro das galáxias. Pois é. Mas ao mesmo tempo, e aí relacionando ao cinema, né, nós temos também, dia 25 de maio foi o dia onde, lá em 1977, chegou aos cinemas tão importante para a sétima arte que acabou se tornando, né, a maior franquia da história do cinema, né, e responsável por criar praticamente, né, por consolidar de vez o que a gente tem hoje como cinema moderno, como cinema pipocão, cinema de blockbuster, né? Então a gente vai entender um pouquinho hoje como é que Star Wars
revolucionou o cinema nesse sentido, né? Qual é a importância dele, quais são os elementos que tem nesses filmes, né? Que fazem eles serem tão marcantes, né? E tão importantes para a história do cinema. Beleza, gente? Então participa comigo aí, que hoje vai ser muito bacana, tá bom? Eu estou gravando pelo celular, não sei se a qualidade está muito boa. Quem for participando aí, por favor, me diga como é que tá, certo? Eu estou olhando aqui, por enquanto tá mais ou menos, certo? Tá dando para assistir, aqui estou vendo pela TV, tá? Mas me digam aí como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, tá certo? Então, vamos embora, gente. Vamos lá? Bem, deixa eu só, enquanto vocês chegam, deixa eu acertar aqui, deixa eu pegar o PC para eu ir vendo os comentários, ok? Opa. E- Então, gente, deixa eu olhar aqui. Gente, a coisa aqui é assim mesmo, tá? Improvisado, né? Eu ainda estou aprendendo a fazer lives, tá certo? Então, aos poucos a gente vai melhorando, tá? Não se admirem com a improvisação aqui, tá bom? Eu não tenho um estúdio bem elaborado, tá? Então, vamos com calma aí, tá? Bem, vamos começando. Bem, gente, eu já falei sobre quase todos os filmes da série Star Wars aqui no canal, né? O primeiro vídeo daqui do canal foi um vídeo sobre a trilogia clássica de Star Wars, então Star Wars tem uma importância muito grande para o canal, né? Eu só não cheguei a comentar sobre a trilogia dos prequels, né? A segunda trilogia. Essa eu ainda não falei, mas ainda pretendo falar sobre ela. Tá? Os outros filmes eu falei sobre todos. Falei sobre todos eles. Tá? Bem, vamos tentar voltar. Então eu vou deixar depois, tá? Depois eu vou deixar o link das críticas desses filmes aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar no tempo lá na década de 70, né? Hollywood estava passando pelo movimento da chamada Nova Hollywood, como ela realmente era. E então, a grande maioria dos cineastas naquela época estavam fazendo um cinema dessa forma, né? Trazer algo diferente, né? Eles tentaram trazer novamente o cinema espetáculo para Hollywood, porém de uma forma nunca antes vista. Esses dois cineastas foram Steven Spielberg, né? O diretor mais conhecido de todos, né? E George Lucas, né? Que na época não era conhecido, tinha dirigido apenas dois filmes, dois longas-metragens, não muito sucesso. O Spielberg, em 1975, né, revolucionou o cinema de espetáculo, o cinema de entretenimento, com o filme Tubarão. Né? Tubarão, que acho que todo mundo conhece o filme Tubarão, né? Se não conhece o filme, conhece pelo menos a musiquinha, né? A trilha clássica do John Williams, né? Tubarão é aquele filme que fala sobre as praias de Recife, né? Sobre os tubarões de Recife. Tô brincando, gente.
Mas Tubarão foi o primeiro filme, ele é considerado o primeiro blockbuster, o primeiro grande blockbuster. Quando a gente fala de blockbuster, a gente está falando desses filmes pipoca, esses filmes voltados prioritariamente para o entretenimento, né? Então, Tubarão ele é Star Wars, né? O George Lucas lançou Star Wars. A intenção dele não era fazer uma franquia, a intenção dele era fazer um único filme. O primeiro Star Wars, ele foi pensado com tanto sucesso que ele acabou alongando essa história e transformando em uma trilogia, né? E posteriormente em mais filmes, né? Hoje Star Wars já está já tem 11 filmes lançados, né? 12 se a gente contar com um filme bizarro que saiu para televisão e que o George Lucas até hoje tem vergonha dele. Por incrível que pareça, existe esse filme e eu ainda vou comentar sobre ele em outro momento. Tá? Eu falo 11 filmes porque são 3 filmes da trilogia original, mais um derivado. Né? Pouca gente lembra do Caravana da Coragem, que passava muito no cinema em casa, no SBT, né? Que é um filme derivado de Star Wars, é oficialmente parte daquela cronologia de Star Wars. Então, então são 4 filmes, mais a trilogia clássica, o derivado. Depois nós temos a trilogia dos prequels. E agora essa trilogia recente, que ainda não está concluída, né? Então nós temos 2 filmes dessa trilogia já e mais 2 derivados, que é o Rogue One e o Han Solo, que estreou ontem, né, nos cinemas de todo o Brasil e que eu ainda não vi, tá? Mas assim que eu ver, eu vou trazer a crítica aqui para vocês, tá certo? Então, com Han Solo, nós temos 11 longas-metragens lançados nos cinemas de Star Wars. Mas quem conhece Star Wars sabe que Star Wars não é uma franquia que se resume ao cinema, né, gente? Star Wars conseguiu uma popularidade tão grande que extrapolou os limites do cinema, as fronteiras do cinema, né? E Star Wars hoje é sucesso não apenas no cinema, mas na literatura, nos quadrinhos, nos games, né? Na televisão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bem, então, gente, quem nunca assistiu Star Wars, não sabe o que está perdendo, né? Se você nunca viu Star Wars, assista essa live, depois dessa live, ou então para a live, vá assistir Star Wars, certo? Faça esse favor a você e depois volta aqui para entender tudo que o filme tem de importante. Mas enfim, Star Wars. Por que Star Wars foi tão importante, né? A primeira coisa que a gente deve entender, vamos por partes, né? Como diz o nosso caríssimo Jack Stripador, né? Bem, o que foi que o George Lucas fez, né, gente? Vamos primeiro para o conteúdo de Star Wars, tá bom? Star Wars, o George Lucas, ele pegou tudo aquilo que ele gostava, né, tudo aquilo que ele era um nerd, né, daquela época. Ele e o Spielberg, os dois eram 2 nerds, né? E aí ele pega tudo aquilo que ele gosta, né, de nerdice daquela época. Então ele pega a influência, elementos dos seriados de ficção científica que ele gostava de assistir lá dos anos 40 e 50, né? Seriados como Flash Gordon, por exemplo, né? Tanto que o primeiro Star Wars, né, ele já começa com a história em andamento, né? E depois ele foi ganhar o título, primeiro o filme o título do filme era apenas Star Wars, né? Que aqui no Brasil era conhecido como Guerra nas Estrelas. Depois, quando o segundo filme foi lançado em 80, é que o primeiro filme foi renomeado de Episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Então hoje ele é conhecido como Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Muita gente pergunta, por que o primeiro filme é o Episódio 4? Né? Porque o George Lucas queria dar para o filme essa cara de seriado
né? Como os seriados que ele assistia quando era pequeno, né? Onde você ia no cinema, assistia os seriados e lá a história já começava como uma continuação do que tinha vindo antes. Não tinha essa coisa de voltar tudo, de explicar tudo. Não, você pegava a aventura já no meio e tinha que, né, se virar para entender, né? E o primeiro filme de Star Wars, não só o primeiro, mas todos os demais filmes de Star Wars, eles têm essa característica. E isso foi uma das inovações também que Star Wars trouxe. Porque geralmente a gente era acostumado com os filmes, e ainda hoje a gente tem muito isso, né? Hollywood tem essa coisa de subestimar demais o seu público, né? Então ela sente a necessidade de explicar tudo para o público, sem deixar que o público pense sobre aquela história que ele está vendo e organize tudo aquilo na sua mente, né? Star Wars não se preocupa com isso. Star Wars joga o espectador ali, né, naquele universo, e você já acompanha a história acontecendo. A história, você entra naquele universo e vê que muita coisa já aconteceu antes, né? E agora você vai ter que se virar para entender o funcionamento daquele universo, né? E isso é muito bacana, porque acaba não subestimando a inteligência do espectador. Tá tendo algum problema, gente? Eu acho, não sei se está travando. Acho que não, acho que é. Enfim. Bem, como eu ia falando, né? Então, o George Lucas traz essa estrutura, digamos assim, é, dos seriados de ficção científica que ele gostava de ver, né? Isso já traz essa inovação com relação à forma do filme contar a sua história. E além disso, o George Lucas também gostava muito dos filmes japoneses de aventura, de samurais e tal, principalmente os filmes do Akira Kurosawa, né? Que inclusive é um dos diretores que eu mais gosto. E ele gostava muito dos filmes do Kurosawa, daqueles filmes de samurai do Kurosawa. E um filme em particular que o George Lucas gostava muito e que foi a base para ele criar o argumento do, do primeiro Star Wars foi justamente esse aqui, ó, A Fortaleza Escondida, filme de 1959, dirigido pelo mestre Akira Kurosawa. Eu aconselho vocês a assistirem esse clássico, né? Qualquer dia eu falo sobre ele no canal, basta vocês quererem, peçam aí nos comentários, tá bom? Mas é um filme excelente, gente, é excelente. Uma aventura sensacional, certo? E a história desse filme aqui conta a história de uma princesa, né? Que está fugindo porque o seu reino acabou sofrendo um golpe, né, digamos assim, e ela acaba fugindo, sendo protegida por um samurai e acaba se deparando no seu caminho com dois perrapados que acabam se juntando a ela nessa jornada para tentarem salvá-la, né, dos inimigos. Bom, qualquer semelhança com o primeiro Star Wars não é mera coincidência, né? Porque no Star Wars, no primeiro Star Wars, qual é a trama, né? A princesa Leia, que está fugindo do Império, né? Que veio derrotar a Aliança Rebelde e tomar o poder. E aí a princesa Leia envia os dois androides, né? O C-3PO e o R2-D2, para conseguir a ajuda de Obi-Wan Kenobi, né, no planeta Tatooine. E assim, a princesa Leia é como a princesa daqui do filme.
Os dois androides é como os dois ladrõezinhos aqui do filme. E o samurai protetor da princesa é o Obi-Wan Kenobi de Star Wars, né? Então, o George Lucas se inspirou muito, né, na trama desse filme para criar o argumento sobre o argumento, né? Então, já demonstra aí a influência, né, do cinema japonês em Star Wars. Eu vou falar também sobre a influência do Kurosawa, não apenas no conteúdo do filme, mas também na técnica. Tá? Daqui a pouco eu falo. Bem, e além disso tudo, né? Deixa eu tirar essa toalha porque está me fazendo calor, certo? Além disso tudo, gente, o George Lucas também trouxe elementos políticos, tá? Políticos e religiosos, né? Ele pegou elementos da filosofia oriental, da religião oriental, tem algumas coisas de Confúcio, né? E de taoísmo também. Então ele traz o código moral e dos samurais, né? Então ele traz muito dessas coisas para o filme, principalmente nas coisas que são relacionadas aos Jedis, né? E ao conceito da força, tá? Então, o conceito da força nada mais é do que um conceito religioso, né? Porque a força, ela é um elemento, ela é um conceito que é basicamente uma questão religiosa, né? A força é como se fosse a espiritualidade, né? É como se então quando se diz a força esteja com você, né? May the force be with you, é quase a mesma coisa que dizer que Deus esteja convosco, né? Então tem essas analogias, né? E referências que o George Lucas inseriu. Na verdade, Star Wars é uma mistura de várias referências que o George Lucas colocou, referências que eram parte da cultura pop daquela época, né? Mas não apenas da cultura pop, mas também do meio social, né? Um outro elemento que o George Lucas vai trazer é o elemento político, né? O elemento político, né? Porque o Star Wars é aqueles que lutam por uma democracia, né? Lutam por uma sociedade, por uma república democrática, né? E é por isso que eu não vou me ater muito à questão política. No final do ano passado eu fiz um vídeo justamente falando sobre isso, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Mostrando os aspectos políticos, né, do filme e da saga como um todo, né? Porque Star Wars sempre foi uma história política, né? É um grupo rebelde tentando destruir o Império Fascista, né? Então, mais político do que isso, né? E, não, e essa questão política sempre também, além disso, o Star Wars também sempre trouxe a questão da diversidade, né? A gente sempre teve uma diversidade não apenas humana, mas alienígena, né? Pessoas seres de várias raças convivendo, interagindo uns com os outros. A mulher, por exemplo, né? Nunca é mostrada na saga como algo frágil, como coitadinha ou donzela em apuros, né? A própria princesa Leia, aqui no primeiro filme, tá fugitiva, né? E o pessoal vai resgatá-la, perdão. Mas mesmo assim ela não é nenhuma coitadinha, é uma personagem forte, uma personagem independente, né? E isso, a nova trilogia continua trazendo essa questão, né? A gente tem nessa nova trilogia como protagonistas, né, três personagens representantes de minorias, né? Que é uma mulher, que é a protagonista dessa nova trilogia, que é a Rey. Nós temos um negro, que é o Finn, e um latino, que é o Paul Dameron, né, interpretado pelo Oscar Isaac. Então, Star Wars continua, né, trazendo essas questões que sempre estiveram presentes na franquia. E por que eu estou destacando isso? Porque quem acompanha cinema sabe que essa nova trilogia ela está sendo alvo de críticas por parte de alguns fãs xiitas, né?
que estão criticando essa nova trilogia por conta do seu aspecto político e da sua questão da representatividade, né? Sendo que isso sempre teve em Star Wars. Então a pessoa diz que é fã de Star Wars e critica porque a franquia tem diversidade e tem questões políticas, né? Então ela realmente é fã de Star Wars, ela assiste a mesma franquia que eu, porque eu não consigo entender como é que essa pessoa critica isso na nova trilogia, mas diz que gosta dos filmes antigos, né, que são tão políticos quanto, né? Enfim, é, as babaquices de sempre, né? Então, Star Wars tem toda essa salada, essa mistura de coisas, né? Esses elementos políticos, filosóficos, religiosos, né? Essas referências ao cinema japonês, aos seriados de ficção científica, né? É, então, toda essa mistura de elementos, né, o George Lucas trouxe. Porém, uma das questões que fizeram a narrativa de Star Wars ser é, uma coisa ah, revolucionária, podemos dizer assim, que o George Lucas ele incorporou na narrativa do primeiro filme, né, ele trouxe para a narrativa o, como é que diz? A questão da jornada do herói, né? Do Joseph Campbell, né? O Joseph Campbell, no seu livro O Homem das Mil Faces, se não me engano, acho que é esse o nome do livro, ele criou a teoria do monomito, né? Ou da jornada do herói, né? Onde ele estudou, ele fez essa teoria com base em autores como Freud, Jung e outros, e nessa teoria ele estudou vários mitos de várias culturas, né, ao longo da história e percebeu que existe. Posso explicar sobre isso com mais calma depois, mas são arquétipos, né, e uma estrutura narrativa que está presente em várias narrativas mitológicas. Pega essa teoria de Joseph Campbell e incorpora a jornada do herói em Star Wars, né? Então o filme ele é a jornada do herói perfeito. Ali, vários filmes, né? Vários filmes de entretenimento e não só de entretenimento, né? Vários outros, né? Iriam se utilizar dessa jornada do herói na sua estrutura narrativa e não apenas filmes, mas quadrinhos, literatura, né? A gente vê, por exemplo, hoje, né, a gente tem os filmes de super-herói, os filmes de fantasia, né? Praticamente todos eles utilizam a jornada do herói, né? Então, foi algo que Star Wars consolidou naquela época, né? E acabou sendo, colocando isso como a fórmula a ser seguida por esses filmes ao longo das décadas até hoje, né? Então, você assiste, quando a gente vê um filme como Matrix, por exemplo, quando a gente tem lá o cara que se descobre que é um escolhido para uma missão e ele começa a repensar as suas crenças, os seus valores, né? E ele passa por uma jornada que acaba modificando que o Star Wars consolidou, né, lá em 1977 e nos seus outros filmes, né? Então a gente vai ver isso em praticamente quase todos os filmes da cultura também, né? Enfim. Então foi algo que influenciou muito a cultura pop, né? Então, com relação ao conteúdo do filme, Star Wars é essa mistura de referências, né? O que também já é algo cria esse estilo, né? Porque hoje em dia a gente tem filmes que são, hoje em dia a gente tem filmes que são exclusivamente filmes de referência, filmes que têm como proposta serem filmes de referência, né? Filmes
que são apenas fanservices o tempo inteiro, né? Os filmes do Tarantino, por exemplo, são filmes de referência. Então, ele faz filmes para homenagear o próprio cinema, né? E Star Wars meio que consolida isso, sabe? Porque o George Lucas pega várias referências da sua época e incorpora nessa narrativa, utilizando a jornada do herói, conceitos filosóficos, enfim, e meio que consolida essa coisa de a gente ter esses filmes, esse cinema de referência que vai ser mais desenvolvido ao longo dos anos, né? E outra questão importante de Star Wars é com relação aos seus personagens, né? A trilogia clássica, ela, além de ter uma história, essa jornada do herói, por exemplo, ela possibilita com que o espectador consiga se identificar mais com os personagens, né? Porque ela trabalha com arquétipos, né? E os arquétipos, geralmente, eles são conhecidos por todos nós, sabe? Geralmente a gente sabe identificar os arquétipos sem nunca ter ouvido falar sobre eles, né? A gente sabe identificar um herói, um vilão, né? E, então, já gera essa identificação, né, de forma mais fácil, mais acessível com o espectador. Mas mais do que isso, Star Wars tem personagens muito cativantes, principalmente a trilogia clássica, né? São personagens muito cativantes, personagens carismáticos, até mesmo o vilão do filme é personagem carismático, é tanto que o Darth Vader, né, um dos maiores vilões da história do cinema. Por que ele é um dos maiores vilões da história do cinema? Primeiro que ele é um personagem complexo, misterioso, mas ao mesmo tempo ele tem um certo carisma, né, porque você não consegue odiá-lo totalmente, né? Ele esconde as outras, né? Ok, galera, estamos de volta, né? Eu tive um probleminha com a live. Na verdade, eu estou gravando pelo celular e aí o celular acabou descarregando no meio da live, tá certo? Mas eu vou dar continuidade aqui, tá? E a questão técnica de Star Wars, né? Bem, gente, tecnicamente Star Wars também trouxe algumas questões inovadoras, né? E primeiro, como eu tinha falado antes, o George Lucas teve muita influência do cinema oriental, do cinema japonês, por exemplo, né? E você percebe a influência do cinema do Kurosawa nos filmes de Star Wars, né? Porque ele utiliza alguns jogos de câmera, alguns ângulos, né? As transições entre as cenas, né? As transições que a gente chama de transição em cortina, né? Que é quando a imagem da próxima cena aparece sobre a outra vindo, né? Pela lateral, como se fosse uma cortina, né? Se abrindo ou se fechando. Isso o Kurosawa utilizava muito em seus filmes, né? E o George Lucas traz isso para Star Wars. Só que com relação à parte técnica, o que mais Star Wars trouxe de contribuição foi com relação aos efeitos digitais, né? Os efeitos especiais no caso, né? Porque até aquela época os efeitos especiais eles eram uma espécie de complemento para as histórias, né? Eles complementavam aquela narrativa, né? Só que com Star Wars, os efeitos especiais são filmes que precisam dos efeitos para poderem convencer, para poderem fazer aquele universo ser crível, né? Verossímil para o espectador. Então, Star Wars trouxe esse uso diferenciado, né, dos efeitos especiais, além, é claro, de trazer novas técnicas de efeitos especiais, né? Ele contribuiu para o avanço, para o desenvolvimento das técnicas de efeitos especiais da época, né? Tá passando uma ambulância aqui agora. Então, os efeitos especiais acabaram se desenvolvendo, acabaram que eles criaram novas técnicas de efeitos especiais para a época, né? A questão dos efeitos sonoros também, né? O som de Star Wars é um som muito único, né? Você pode não conhecer os filmes, mas você reconhece os sons de Star Wars em qualquer lugar, né? Os sons da respiração do Darth Vader, os sons dos sabres de luz, né? São sons que ficaram marcados, né, na história do cinema e na cultura pop, né? E por falar em som, nós temos também a trilha sonora magnífica, né, do John Williams, que é uma das melhores trilhas sonoras já feitas
né, na história do cinema, né? Você tem a trilha clássica, né? Do Star Wars, a trilha tema, né? A principal. Pam, 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 pam. E temos também a obra-prima, né? Que é a Marcha Imperial, que vem aparecer no segundo filme, né? No Império Contra, sabe disso, né? Trilha sonora essa do mestre John Williams, né? Um dos maiores compositores de trilha sonora do cinema, né? O nosso Mozart do cinema. Então, todas essas coisas Star Wars traz de inovação lá naquela época, né? Os outros filmes, os demais filmes que vieram após a trilogia clássica, eles não trouxeram tantas inovações, na verdade não trouxeram inovações em termos de... Tentou trazer inovações técnicas com a segunda trilogia, a trilogia dos prequels. Ele filmou ela praticamente inteira em fundo verde, né, utilizando o CGI, o chroma key, né. O chroma key é aquela técnica, né, onde você filma os atores com o fundo verde atrás e todo o cenário vai ser colocado depois na pós-produção por computador, né. Isso é uma das coisas também que eu não gosto na segunda trilogia. Na verdade, eu não gosto da segunda trilogia. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, vamos já entrar nessa uma fantasia espacial, né? Inclusive, né? Star Wars não é ficção científica, tá? Pelo menos para mim não é, tá? Star Wars para mim é fantasia, tá? A gente pode discutir isso em outro vídeo, tá? Para não alongar muito esse daqui, mas para mim Star Wars é uma das maiores fantasias da história do cinema. Bom, então a gente viu todas essas contribuições que Star Wars trouxe, a sua influência na história do cinema de lá para cá, né? Foi o filme que foi a série de filmes que acabou consolidando isso que a gente tem hoje de cinema moderno, de entretenimento, né? O cinema hollywoodiano de blockbuster, né? Então, falando nisso, vamos avaliar agora. Eu vou avaliar agora os filmes. Vou falar aqui rapidamente, né? Nós temos a trilogia clássica, certo? Que para mim ela é uma das melhores trilogias da história do cinema, tá? É quase impecável. Lógico, o filme que é unânime para os fãs, que é o Império Contra-Ataca, que é o segundo filme. No caso é o episódio 5 cronologicamente, né? E é o melhor filme de Star Wars de todos os tempos, né? Assim, de todos os filmes de Star Wars ele é o melhor. Não só eu considero, mas todos os fãs e críticos consideram o Império Contra-Ataca o melhor filme de Star Wars. E é um filme que também trouxe inovações, né? Porque é um filme que tem uma narrativa totalmente diferente do habitual daquela época. É uma narrativa mais tensa, um pouco mais sombria. E é uma narrativa que traz algo que a galera não estava muito acostumada na época, que é a questão dos plot twists, né? O filme ele traz uma reviravolta, uma das melhores reviravoltas, um dos maiores plot twists do cinema. Logo depois disso, depois da gente ter uma revelação bombástica, né? O filme acaba. O filme acaba sem um final, né? Deixando um gancho para outro filme, coisa que era inédita na época, né? E além de ser um filme muito bem dirigido pelo Irving Kirchner, então é o meu filme favorito da franquia, é o Império Contra-Ataca. E é interessante que na época o Império Contra-Ataca não foi tão bem recebido, né? Ele meio que também gerou estranheza por parte de algumas pessoas, assim como o Último Jedi, né? Foi o filme lançado no ano passado, também teve críticas com relação a ele. E o embora não concorde com as críticas com o pessoal que não gostou desse último filme, sabe? É, então, assim, eu adoro a trilogia clássica, como todos os fãs de Star Wars. Detesto
a segunda trilogia, a trilogia dos prequels. Eu acho que ela tem muito pouca coisa que se aproveita, tá? E é interessante porque quem me acompanha sabe que eu sou um cara que gosto quando os filmes trazem questões políticas e tal. E ela é a trilogia mais política de todas. São os filmes mais políticos da franquia, é o da segunda trilogia. Mas mesmo assim, eu não gosto. Eu não gosto. Ela tem coisas interessantes. Essa questão política é interessante, embora seja excessiva na trilogia. Os personagens não são carismáticos como os da trilogia clássica. E a técnica é muito pobre, né? O George Lucas ele exagera no CGI, no chroma key, os efeitos são toscos, né? Na época já não eram lá essas coisas. E hoje está bem datado. Não gosto, não gosto, não gosto. Não consigo gostar da trilogia dos prequels, gente. Não consigo. Eu sei que tem gente que gosta, mas eu não consigo. Tem ideias malucas que o George Lucas colocou ali para tentar transformar Star Wars em ficção científica, né? Os midi-chlorians, por exemplo, né? Personagens, falando em personagens que não são carismáticos, né? O que é o Jar Jar Binks, né? Enfim, eu não gosto da trilogia dos prequels, tá? Definitivamente eu não consigo assistir muito aqueles filmes, tá? Mas eu vou rever para poder fazer uma crítica, porque são os únicos filmes que faltam falar aqui no canal, né? E o Han Solo, né? Já os filmes mais recentes, a nova trilogia, eu estou adorando, né? Eu gosto do Despertar da Força, gosto muito, né? E adorei o The Last Jedi, os Últimos Jedi. Acho o segundo melhor filme da franquia, né? Quem viu a minha crítica sabe disso. E eu acho que agora que a Lucasfilm, que os direitos de Star Wars estão com a Disney, né? A Disney, ela está fazendo um bom trabalho com a franquia. Eu pensava, quando foi anunciado que Star Wars iria ter novos filmes, eu imaginei que ia ser mais só caça-níquel, sabe? Ia ser mais filmes só se preocupando em ganhar dinheiro mesmo. Não deixa de ter esse objetivo, né? Mas você percebe que o pessoal está tentando fazer filmes de qualidade, estão tentando entregar um entretenimento com qualidade, né? Assim como era a trilogia clássica. Então, eles estão respeitando isso em Star Wars, né? Porque os dois primeiros filmes dessa nova trilogia foram muito bons, né? E agora tem os derivados, né? A gente teve Rogue One e agora o Han Solo. Rogue One foi muito bom também, eu gostei demais do filme. Ainda não vi o Han Solo, mas assim, o que eu estou percebendo é isso, é que o pessoal não está fazendo qualquer coisa, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso faz... E o poder de Star Wars é tão grande, Star Wars é tão... ele consegue ser tão bom, né? E atravessar gerações que a gente está vendo hoje aí. Eu ficava até emocionado quando eu fui no cinema assistir o último filme, Os Últimos Jedi, e eu vi crianças de 10, 11 anos com camisas de Star Wars, assistindo os filmes e tal, conhecendo aquele universo, né? Virando fã daquele universo. Isso é muito bacana, sabe? E o fato desses novos filmes estarem sendo feitos com qualidade, com cuidado, né, em ser filmes com qualidade, é muito bom, né, para que a gente traga novas gerações para esse universo tão rico que é Star Wars e que, além de ser um universo rico, é um universo que traz coisas tão boas para ensinar para essa galera, né, principalmente num tempo como esse que a gente está vivendo, né, você trazer essa nova geração, né, para esse universo que é um universo que fala sobre luta, resistência, né, e lutar contra toda forma de opressão, né, isso é muito bacana, né, nos tempos que a gente está vivendo. Então por essas coisas que eu já falei aqui hoje e tantas outras, que Star Wars é a maior franquia, a maior saga, né, da história do cinema e uma das sagas mais influentes, né, que o cinema já viu. Então a minha ordem dos melhores filmes de Star Wars, para mim, eu fico com O Império Contra-Ataca, né, Os Últimos Jedi,
a Uma Nova Esperança, certo? Depois eu fico com Rogue One, né? Esses são meus 4 preferidos, certo? E deixa eu ver o que mais. Acho que eu vou ficar com o, o Retorno do Jedi. Como é o terceiro? Ai meu Deus. E depois vem 3, 2, 1 lá todos? Não, né? Enfim. O Império Contra-Ataca, The Last Jedi, Ameaça Fantasma, Uma Nova Esperança, né? Rogue One, O Retorno de Jedi, não, O Retorno de Jedi não, O Despertar da Força, O Retorno de Jedi, e aí 3, 2, 1, né? A trilogia famigerada dos prequels, certo? Ainda vou ver o solo, né? Para poder trazer a crítica para vocês. E é isso, gente. É isso que eu tinha para falar sobre Star Wars nesse dia da toalha, né? Nesse dia internacional do Orgulho Nerd, dia de Star Wars. Então, parabéns a essa franquia maravilhosa que eu adoro, né? Passei a gostar. Na verdade, eu não era fã de Star Wars, porque eu nem conhecia direito os filmes. Eu tinha assistido um ou outro, mas eu fui virando fã de Star Wars ao longo do tempo, né? Hoje eu sou fã da saga, né? E Star Wars é uma franquia, é um universo tão rico, né, que ele não se limita aos filmes, né? Então quem quiser conhecer mais de Star Wars, tem livros, diversos livros sobre Star Wars, né, sobre histórias que se passam no universo Star Wars, livros bons, né? Você tem jogos de videogame, quadrinhos, né? A Marvel tem uma linha de quadrinhos de Star Wars, tem alguns que são bem interessantes. E tem desenhos animados também, inclusive com relação aos desenhos animados, eu aconselho muito que você assista Star Wars Rebels. Rebels é talvez uma das melhores coisas que já foram feitas com o universo Star Wars. É um desenho muito bom, tem a Netflix, então procura lá enquanto a Disney não tira, né? Então é isso, gente. Star Wars é uma das melhores coisas que o cinema de entretenimento já produziu. E é isso, gente. Essa foi a nossa live de hoje, que eu acho que acabou que não virou live, né? Porque os vídeos vão acabar sendo editados. E é isso, galera. Infelizmente, o celular descarregou no meio da live, não deu para completar ela, mas eu vou juntar tudo direitinho. E você que está vendo aí depois, né? Que mais uma vez eu fiquei só, né? Mas você que está aí me assistindo, espero que você tenha gostado. Coloque nos comentários, né, quais são os outros temas que você quer que eu traga aqui, quais são as outras lives que você quer que eu traga aqui, para a gente poder bater um papo direto, né? Essas lives eu estou fazendo elas para que a gente possa bater um papo diretamente aqui, tete a tete, tá bom? Então, fica ligadinho, participe das próximas vezes, ok? E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Não esquece de dar aquela curtidinha, compartilhar para todo mundo aí que você conhece, que gosta de cinema. E se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito ainda, beleza? Vai vir muita coisa por aí. Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento. E parabéns a mim e a todos os nerds do mundo. Feliz dia do Orgulho Nerd. Tchau!